Próximo assunto, a gente vai falar sobre gestão de ambientes. Por que a gestão de ambientes ela é tão importante dentro da Power Platform? Renato, eu trabalho com Power Platform, conheço várias pessoas que trabalham com Power Platform. A gente cria nossos aplicativos, cria nossas automações, criamos nossos chatbots, mas eu nunca precisei gerenciar mesmo de fato o meu Copilot Studio ou a meu ambiente. Eu nunca precisei ter acesso à parte de administração. Por que ela é tão relevante quando a gente está trabalhando com o Power Platform no geral? É importante porque você vai começar a evoluir. Uma vez que você tem uma empresa ou você tem um cliente, você começa a fornecer várias soluções para esses clientes, você começa a aumentar o nível de serviço dentro de um ambiente, ou aumentar o nível de serviço dentro daquele ambiente do cliente. E o que vai acontecer é, você vai começar a ter problemas de segurança, que podem ser problemas no começo, pode ser simplesmente um erro ou alguma validação ou outra, mas depois você começa a evoluir nesses problemas, ele pode se tornar uma brecha de segurança. E você pode abrir brechas de segurança dentro da sua empresa que podem afetar o comportamento não só dos dados e comprometer os dados da sua empresa, mas também abrir brechas para terceiros fazerem ações dentro da sua empresa que não são corretas. Então, normalmente, quando a gente começa a trabalhar com os clientes, seja para fazer uma prova de conceito, seja para começar a trabalhar com alguma aplicação, seja Power Apps, seja Power Automate, Power Pages, Copilot Studio, no geral, a gente pede alguns requisitos. A gente pede um ambiente para a gente começar a trabalhar, mas conforme a gente vai evoluindo com o projeto, ou a gente vai realmente entregar uma solução completa para o nosso cliente, a gente sempre exige essa parte de gestão dos ambientes de forma organizada, para a gente preparar e para a gente evitar que dê problema futuramente no nosso ambiente ou no nosso cliente. E como que a gente pode gerenciar a parte de ambientes? A parte de ambiente sempre a gente vai acessar admin.powerplatform.microsoft.com e através desse link a gente vai conseguir gerenciar. Acabei riscando aqui o link, né? Deixa eu colocar, vou fazer um risco embaixo. Então, através desse link aqui, a gente vai conseguir fazer a administração dos nossos ambientes. Lembrando que você precisa ter acesso ao privilégio de gerenciar esses ambientes como administrador para você conseguir acessar os ambientes. Caso contrário, você vai ter problema para você acessar. Ele não vai deixar você acessar. E como que a gente normalmente faz essa gestão? Tem vários tipos. Tem empresa que faz gestão por departamento. Tem empresa que faz gestão por projetos. Então, vamos supor que a gente tem um projeto do TaskSync, por exemplo, que está apoiando a nossa live aqui. TaskSync, gestão de tarefas que a gente vai precisar fazer, e é um projeto grande. A gente vai precisar gerenciar tarefas, conectar Monday, conectar Planner, conectar To-Do, DevOps e outras ferramentas à nossa gestão de tarefas, e a gente vai acabar criando um projeto grande. Se esse projeto ele for consumir muita estrutura, muito espaço, tiver muitos usuários, normalmente a gente acaba fornecendo um ambiente só para esse projeto. Caso contrário, caso seja uma solução simples que a gente vai gerenciar dentro de um departamento ou um projeto, que esse TaskSync vai ser só um adicional dentro de um conjunto de projetos, a gente acaba criando um ambiente geral para aquele projeto. Mas é sempre recomendado, deixa eu até abrir um bloco de notas aqui. É sempre recomendado no ambiente da Power Platform a gente ter pelo menos um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de testes, que pode ser um ambiente de validação, por exemplo, e um ambiente de produção. Renato, a gente infelizmente na empresa lá a gente não tem licença, a gente utiliza o ambiente default, que é o ambiente padrão. Tem problema isso? Tem. Normalmente esse ambiente padrão não é recomendado. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com ambiente padrão, todas as soluções estão ali dentro. E normalmente o ambiente padrão todo mundo tem acesso. Por quê? Apesar de você ter aplicações ali que você pode compartilhar com uma pessoa ou outra, você pode compartilhar em nível de aplicação, em nível de aplicativo, de automação, normalmente quando a gente está fazendo a parte de organização de soluções, tabelas e tudo mais, a pessoa vai ter acesso a tudo. Então se a gente quer
começar a organizar melhor a nossa parte de segurança e permissionamento, normalmente a gente não usa o ambiente padrão, que é o definido pela própria empresa, que vem por padrão na organização. Então, toda vez que você cria uma nova organização dentro de um ambiente da Microsoft, ele sempre vai ter esse ambiente padrão. Outra opção que você tem quando você está trabalhando com o ambiente de desenvolvimento, vamos supor que o seu cliente não vai fornecer ambiente de desenvolvimento. Você tem a opção de você mesmo utilizar o ambiente de desenvolvimento do seu lado. E quando você terminar o desenvolvimento, você fazer a publicação dentro do ambiente dele, e eu vou mostrar mais à frente a parte de publicação, na continuação dessa live, eu vou mostrar como você pode fazer esse trabalho de publicação em diferentes ambientes e opções que você tem disponível, utilizando o ciclo de vida de uma aplicação. Mas, caso você queira fazer dentro do próprio ambiente, você tem a opção de você criar um plano de desenvolvedor. O plano de desenvolvedor é um plano gratuito que a gente consegue dentro da Microsoft. A Microsoft fornece esse ambiente e normalmente ele é pessoal. Então eu crio para mim, para eu fazer a utilização e eu fazer o desenvolvimento da minha solução. Uma vez que eu tenho o desenvolvimento dessa solução pronto, estou satisfeito, vou lá e quero começar a publicar no meu cliente. Então vou lá, a partir desse momento, eu pego a minha solução, faço uma automação para ele fazer a publicação dentro do próximo ambiente. Esse ambiente de testes, ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. Ele é recomendado. Por que ele é recomendado? Porque normalmente esse ambiente de testes, a gente recomenda ele para fazer organização. Por exemplo, seu cliente quer testar, você desenvolveu, você lançou uma nova versão para o seu cliente. Como que ele vai validar se está funcionando ou não? Se você lançar em produção e o sistema já tiver uma nova versão, mas já tiver uma versão existente, o que vai acontecer? Você vai ter um problema. Porque você vai sobrescrever uma coisa que está em desenvolvimento ainda, está em validação para a produção. Ah, Renato, mas eu só tenho ambiente de desenvolvimento e quero jogar para produção quando estiver pronto. Beleza, jogou para produção. Fase 2, começou o desenvolvimento. Quer jogar para validação. Você vai liberar o ambiente de desenvolvimento? Pode ser um problema, porque o seu cliente vai começar a testar e você vai estar desenvolvendo ao mesmo tempo. Então pode ser que ele teste uma funcionalidade e você está desenvolvendo outra, você acabe quebrando o sistema por conta disso. Então sempre é recomendado você ter 3 ambientes no mínimo, porque dessa forma você consegue jogar toda a nova versão que você tenha dentro do teste, você joga para testes e uma vez que ele passou dos testes, você joga para produção. Renato, não passou dos testes, falhou aqui. Ele deu problema, você volta para dev, o dev continua no trabalho, terminou o trabalho de correção, joga para ambiente de teste de novo, ambiente de testes aprovou, você vai lá e joga para o ambiente de produção. Ambiente de produção sempre vai ter que ter a última versão. Não adianta a gente controlar os ambientes e usar a produção como se fosse uma validação, um testes ou liberar isso para o nosso usuário final. Então a gente sempre toma muito cuidado quando a gente está trabalhando com ambientes da Power Platform, porque a gente precisa tomar cuidado com questão de segurança, não só isso, privacidade dos dados que a gente está controlando e principalmente a gente está controlando versões, porque essa ideia da Microsoft em criar soluções é justamente para a gente controlar essa parte de versões aqui dentro. Legal? Renato, quando eu estou criando um novo ambiente, vamos supor que eu tenho acesso e privilégio de administrador dentro do meu ambiente, dentro do meu cliente. Como que eu faço essa criação de ambientes? Você vai definir o nome do seu ambiente. Você vai definir o grupo do seu ambiente, se caso tenha também, grupo de segurança. A região, essa região é muito importante, porque essa região ela vai definir as atualizações. Então pensa que você está colocando essa região nos Estados Unidos. Normalmente as atualizações elas vêm muito para os Estados Unidos primeiro, e depois ela vem refletindo para todas as outras regiões. Ah, Renato, legal, coloquei nos Estados Unidos porque quer sempre estar atualizado. Isso pode ser um problema também. Por quê? Imagina que você colocou nos Estados Unidos, mas você está do Brasil. O que vai acontecer? Vai ter uma latência, vai ter um atraso entre a sua utilização e o seu ambiente. Porque toda vez que você entrar no sistema, ele vai abrir o site no Brasil, fazer uma requisição para o site nos Estados Unidos e retornar essa resposta para você. Então é sempre recomendado que você utilize
a região de acordo com aquilo que você está trabalhando. Infelizmente, em alguns casos, a gente vai ter uma defasagem de atualização. Então, pode ser que você coloque ele, por exemplo, no Brasil, no Sul da América aqui, South America, e basicamente ele vai ter alguma defasagem de atualização que a gente já tem nos Estados Unidos, por exemplo. Infelizmente, a gente tem esse problema. Mas é uma coisa que a Microsoft sempre tenta melhorar e sempre tenta lançar atualizações para todas as localizações. Legal? Selecionei essa opção de South America. Tenho tipos do meu ambiente. Tem o Trial, tem o Developer, Production, Trial, de novo, e tem o Sandbox. Como que eu posso definir qual que é para cada um? Eu vou abrir a documentação da própria Microsoft e aqui ele está mostrando, ele tem uma explicação melhor que eu acho que vai ajudar vocês também a compreenderem tudo isso, legal? Lembrando, pessoal, tem alguma dúvida? Manda aqui no chat. A ideia é ser um bate-papo aí com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, fiquem à vontade de mandar aqui no chat. Lembrando que a gente tem um espaço para dúvidas também dentro do ambiente da Microsoft, que é AKMS, deixa eu mandar aqui no chat, ak.ms barra Romans Learn. Esse ambiente, a gente tem um ambiente dentro da Microsoft que se chama Learning Room, e dentro desse ambiente aí a gente pode tirar dúvidas. Então, se você quer interagir com a gente, quer mandar mensagem depois, quer conversar, quer tirar sua dúvida durante a semana, manda mensagem aí, entra nessa equipe do Teams. A gente não só pode tirar dúvidas lá, fazer perguntas e respostas, fazer lives internas lá dentro, privadas, mas fazer reuniões, né? E também a gente está postando oportunidades de emprego. Então, recrutadores estão entrando na plataforma também para recrutar pessoas que estão na comunidade, legal? Totalmente de graça, totalmente gratuito, justamente para a comunidade, legal? Renato, tipos de ambiente que a gente tem disponível. Então, a gente tem produção, a gente tem o default, que é o padrão, né? A gente tem o área restrita, que seria o sandbox, que ele tem uma tradução aqui na documentação em português que não faz muito sentido. Avaliação, que é o trial, e a gente tem o desenvolvedor, que é o developer. E o Microsoft Dataverse for Teams, que é um ambiente, quando a gente está criando um ambiente do Dataverse dentro do Teams. Então, por exemplo, estou criando uma aplicação no Power Apps voltado para uma equipe no Teams, ele cria esse ambiente Microsoft Dataverse for Teams. Por quê? Esse ambiente ele vai estar conectado com a equipe do Teams. Além disso, tem o ambiente de desenvolvedor, que é justamente para a gente testar. Ele é a licença de plano de desenvolvedor, é aquilo que eu falei para vocês. Quer ter uma licença de plano de desenvolvedor? Utilize essa ferramenta aqui, esse ambiente, porque você vai poder testar, validar se está funcionando, criar, deletar, e você pode fazer uma série de validações tranquilamente. Renato, quero testar e depois de um tempo deletar. Utilize o ambiente de avaliação. Eles expiram depois de 30 dias e eles são deletados. Então, essa avaliação é muito bom se você quiser testar, fazer uma prova de conceito ou até mesmo fazer uma demonstração para o seu cliente e não se preocupar em ter diferentes ambientes. Por quê? Toda vez que você tem um ambiente, ele consome espaço. Ele consome espaço e licença que você tem dentro da sua organização. Então, uma vez que você cria um ambiente de avaliação, ele vai consumir esse espaço e depois ele é deletado, você não tem problema com esse espaço, tá bom? Porque imagina que você pode ter um cliente com vários ambientes. E uma vez que esse ambiente, esses clientes tenham vários ambientes, vários projetos ao mesmo tempo, isso pode afetar o consumo da sua empresa. E não só isso, a gente está falando de licença da Power Platform. A gente sabe que licenças do Power Apps, por exemplo, acaba sendo um custo. Então, uma das formas de você melhorar essa experiência é você realmente criar só ambiente que faça sentido, ao invés de deixar ambientes inúteis dentro da sua organização. Ambiente de sandbox, que seria uma área restrita, né? Não faz muito sentido, mas enfim. Vou mandar esse link também no chat para vocês, caso vocês queiram acompanhar essa documentação e salvar para utilizarem futuramente. Então, basicamente, o que são esses ambientes de produção? Eles oferecem o recurso de você realmente testar e validar e você usar esse sandbox como se fosse um ambiente para você também fazer o desenvolvimento. Então, tem alguns cenários onde a gente utiliza esse ambiente sandbox para fazer o desenvolvimento das nossas soluções
E uma vez que esse ambiente está pronto, a gente tem duas opções. A gente tem a opção número 1, que é fazer uma automação para jogar desse ambiente para o ambiente de produção. E opção número 2, que é transformar esse ambiente em um ambiente de produção. Então esse é um dos benefícios que a gente tem utilizando o ambiente sandbox, que é um ambiente de área restrita, né, nessa tradução, onde a gente consegue transformar ele em produção e a gente não vai precisar fazer a publicação no cliente. Quando que a gente utiliza essa transformação, esse converter em um ambiente sandbox em um ambiente de produção? Quando é necessário, quando o nosso cliente não tem necessidade de a gente ter múltiplos ambientes. Então, nosso cliente falou, ó, eu tenho uma licença para um ambiente só. Não tem espaço suficiente para outros ambientes. Então, a gente acaba utilizando esse ambiente sandbox. Uma vez validado, a gente vai e valida isso, a gente converte isso para produção. Legal? Ambiente padrão, que vocês já conhecem. E o ambiente de produção, que a gente precisa ter pelo menos 1 GB de capacidade de banco de dados disponível para que a gente utilize e salve essas informações. Por que 1 GB, Renato? Porque toda vez que a gente está trabalhando com um Dataverse, soluções, tabelas e tudo mais, ele acaba consumindo espaço. Ele precisa salvar essas informações em algum lugar. E como que você gerencia o espaço dos seus ambientes? Você pode, deixa eu cancelar aqui. Você pode vir aqui no lado esquerdo e aqui você consegue não só ver a parte de licenciamento dos seus ambientes, mas você consegue fazer análise dos seus dados, ver o quanto de espaço está sendo utilizado dentro de cada ambiente. Então, por exemplo, Dataverse, você pode monitorar a parte de utilização de entidades, fluxos que estão sendo utilizados, automações que você tem conectado aqui. Então, ele vai fazer o carregamento aqui de um Power BI. Tem as nossas aplicações do Power Apps também. Parte de licenciamento, você consegue monitorar direto por aqui. Além de recursos, capacidades, por exemplo. E aqui você consegue monitorar o quanto está sendo utilizado e o quanto você tem disponível dentro de cada ambiente. Então é por isso que é importante você fazer a gestão de ambientes, porque uma vez que ele ultrapassou a quantidade de capacidade daquele ambiente, o seu ambiente pode ter impacto de performance, o seu ambiente pode ser impactado de repente alguma coisa parar de funcionar, ou a Microsoft bater na sua porta e falar, ô Renato, você esqueceu lá de fazer a conversão desse ambiente, ou você esqueceu de comprar novas licenças. Então, fique muito atento a essa parte de capacidades, porque você pode ser cobrado disso também. Legal? E você tem a opção de adicionar espaço também do Dataverse. Caso não seja necessário para o seu ambiente, você não precisa fazer utilização. Vai usar a solução, você vai precisar de espaço. Legal? Então, essa é uma das formas que a gente utiliza para a gente fazer a gestão dos nossos ambientes. E não só isso, dentro de cada ambiente a gente tem uma série de configurações. Então, deixa eu abrir aqui a parte do nosso ambiente. Esse ambiente aqui, Renatos Romão Environment, é um ambiente que eu tenho para desenvolvimento. Criei utilizando uma licença da própria Microsoft. Então, eu posso deletar ele e criar de novo, não tem problema. Mas se eu vim aqui na parte de configurações, eu tenho uma série de configurações que eu posso fazer para esse ambiente. Lembrando que todo esse acesso aqui, você precisa de um acesso administrativo para você gerenciar. Mas o que é legal, dentro de usuários aqui, eu posso não só gerenciar os meus usuários e as permissões, mas você pode definir hierarquia, unidade de negócios, quem são as aplicações que vão acessar isso. Além disso, a gente tem atualizações, aqui que você pode ver as atualizações disponíveis também. Integrações, caso você queira fazer. O produto, então funcionalidades. Deixa eu abrir esse produto aqui. Então, funcionalidades que a Microsoft lançou, por exemplo, que às vezes está em teste, então você pode habilitar, ou você pode desabilitar para o seu ambiente também. Então, por exemplo, a Microsoft lançou o Copilot, e o Copilot está disponível dentro do meu ambiente. Quero desabilitar para ninguém acessar o Copilot dentro daquele ambiente. Você pode simplesmente desabilitar. Não quero que eles utilizem AI Prompts, que é uma funcionalidade também disponível agora na Power Platform. Quero desabilitar, desabilita aqui, ninguém mais tem acesso. Isso é um dos
poucos dos muitos recursos que a gestão dos ambientes tem, porque você pode gerenciar também acessos de cada usuário. Então, caso você queira gerenciar os acessos de cada usuário, você pode fazer direto para esse painel aqui também. E, Renato, quero fazer mais coisas, quero gerenciar, por exemplo, políticas de acesso do meu ambiente. Você vai conseguir fazer também direto por aqui, direto pelo Data Policies, ou políticas de dados. Você consegue controlar que conectores vão ser utilizados dentro de cada ambiente. Então é super legal, é uma coisa que você consegue fazer dentro do seu ambiente, só fazendo a gestão. Mas lembrando, você precisa ter um acesso administrativo. Legal? Então, mais um assunto concluído. A gente falou sobre o evento da Power Platform. A gente falou sobre a gestão de ambientes. Falamos sobre como que você pode criar seu YouTube GPT com aquele exemplo, né, que eu mostrei para vocês. Outra coisa que a gente consegue fazer, Renato, quero começar a trabalhar com ambientes. Então, tenho aqui um ambiente que eu estou utilizando como padrão. Não recomendo utilizar ambiente padrão, mas é só para um exemplo para vocês. Como vocês podem ver aqui, a gente normalmente dentro de cada ambiente, esse é o próximo tópico, né, que a gente vai falar na live. Então, como você pode mover e organizar as suas soluções da Power Platform e mover de um ambiente para o outro utilizando o Power Platform Pipelines. Basicamente, a gente primeiro precisa utilizar soluções. O que são as soluções? As soluções, elas são pastas organizadoras dentro de cada ambiente. Então pensa que, deixa eu abrir um bloco de notas aqui para a gente falar sobre isso. Então basicamente a gente tem o nível da organização para cada cliente, então seria o meu cliente. A gente tem, dentro dessa organização, a gente pode ter ambientes. E dentro de cada ambiente a gente pode ter as soluções. Basicamente, essa organização cliente seria o nosso tenant. Então, o nosso e-mail, o nosso ambiente ali que ele vai conseguir utilizar. Os ambientes, vamos colocar a tenant primeiro. E eles seriam chamados de organização, /cliente. É a gestão que é feita. Dentro dos ambientes, você tem a parte de... que seriam como se fosse... usuários dentro do Windows. Então pensa em ambientes como se fosse usuários que a gente tem dentro do Windows, onde a gente consegue gerenciar esses acessos. Porque cada ambiente tem os seus acessos. E cada ambiente tem as suas particularidades, onde você pode controlar diversas coisas ali dentro. E dentro de cada ambiente, pensa que como usuário do Windows, você pode gerenciar as pastas também. Pastas, arquivos que você tenha, armazenar links que são úteis, até mesmo instalar programas que estão disponíveis ali dentro do seu Windows, dentro do seu usuário. E você pode instalar por usuário e não por ambiente inteiro. Então as soluções seriam pastas organizadoras no Windows, no usuário. Então pensa sempre como pastas organizadoras do seu usuário. Uma vez que a gente está organizando, a gente está trazendo o nosso aplicativo do Power Apps, a gente está trazendo o nosso Copilot, nosso copiloto dentro do Copilot Studio, o nosso usuário do Power Automate, por exemplo, para dentro das soluções. E a gente está organizando isso em pastas. E essas pastas elas podem ser organizadas por projeto ou elas podem ser organizadas por departamento. Depende muito do seu cenário. Então, no meu cenário aqui, basicamente eu fiz um projeto onde a gente tem um Copilot Day, que seria um desenvolvimento, uma automação utilizando o Copilot Studio. E basicamente o que eu fiz? Eu fui lá, criei uma nova solução e joguei todo o meu Copilot ali dentro. Como que você poderia fazer? Você pode primeiramente fazer, eu vou mostrar depois, né? Mais fácil, para ficar mais fácil para vocês. Mas vamos supor que eu já tenho essa solução, eu posso adicionar itens novos, ou eu posso adicionar itens existentes, né? Que você já tem dentro do seu ambiente, ou itens novos, caso você queira. Renato, legal. Agora entendi, já tenho uma solução, tem um fluxo aqui disponível, alguns fluxos aqui que eu quero utilizar. Agora eu quero publicar isso para um outro ambiente, porque eu estou no ambiente default e eu gostaria de mover isso para o ambiente do Renato Romão. Como que eu faço isso?
Agora, na Microsoft, você expandir aqui na lateral esquerda, você vai ver que você tem as pipelines. Os Power Platforms Pipelines, eles foram feitos para você mover de um ambiente do seu cliente para outro ambiente utilizando automação. E como